Olá, Deus, somos Leirão. Obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, por estar em tua presença. Vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento e alimenta-nos com a tua palavra. Obrigado. Espero que todos estejam sendo beneficiados com a palavra de Deus. E hoje, 16 de agosto de 2024, também é a data que completou o ano. E agradeço a Deus por tudo. Né? Vamos orar. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Zitri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Amidadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasafé. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Quando Deus manda que façamos algo, não se preocupemos, porque o Espírito Santo é que vai fazer por nós, vai falar por nós. Dessa mesma forma, veja, enquanto José era vivo, o povo de Deus passava bem. Após a morte de José, o povo de Deus voltou a sofrer e ser perseguido. Então, capítulo 7, então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Olha só, eis que te tenho posto por Deus. Esse Deus que ele diz aqui, ele só bota Deus com D minúsculo, que é apenas uma pessoa separada, uma pessoa que fala diretamente com Deus sobre o rei Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Se nós não definirmos bem esse Deus que Deus fala, fez Moisés de Deus perante Faraó, o que acontece? Muitos pregadores irão utilizar isso aqui e dizer que Deus fez eles Deus perante a nação. Então tá aqui, você pegar qualquer Bíblia, você vai ver que Deus tornou Moisés como Deus acima de Faraó, mas um Deus com D minúsculo, uma pessoa santa, uma pessoa que fala com Deus, uma pessoa que tem a presença de Deus. É esse Deus que fala. Então tome cuidado se alguém dizer que Deus tornou ele Deus para poder seguir a nação, o evangelho. Tenham cuidado, isso aí não é nada de Deus. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meus povos, meus filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo:
Fazei vós um milagre. Dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, que se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó endureceu, e não lhes ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, à beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha ordenado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja que muitos milagres que Jesus faz, que Deus faz, o homem também consegue fazer, né? E por isso que enganam a muitos. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. 8. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Veja que Faraó, mesmo assim, endurece o coração. Mas não é porque Faraó quer endurecer, é porque Deus quer mostrar a maravilha, o poder que ele tem. Então todos nós temos que saber que muitas pessoas enganarão a muito, mas a própria Bíblia diz: toma cuidado, porque o falso profeta, ele não dará bons frutos, ele só falará, mas seguirá de forma diferente. Então, obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, encha de bênção, saúde e paz. E nesse 16 de agosto de 2024, eu estou completando um ano. Eu peço a Deus que encham todos vocês de bênção, de cura, de libertação, de tudo que teu coração precisa. Que cada vez mais Deus enche o coração e proteja esta nação e o mundo com a bênção dele. E todos se revistam da armadura de Deus, e essa aqui protege a cada um de nós de tudo que há na terra de mal. Deus abençoe a todos.